Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta. Uma edição extraordinária e triste, né? Diante de tudo que vem, depois de tudo que ocorreu de tão bonito, né? Na última semana, vamos dizer assim. E na sexta-feira o Flamengo, infelizmente, para poder contextualizar, após toda a polêmica com a Rede Globo, para poder transmitir o jogo na quarta-feira contra o Boa Vista pela Flá TV, o Flamengo decidiu cobrar pelo jogo contra o Volta Redonda na semifinal. E antes, assim, acho que vale dizer o seguinte: a gente não está aqui para debater, primeiramente, se o pay-per-view é popular, a gente sabe que não é, se a TV fechada é popular, a gente sabe que não é, e nem comparar o valor, né? Não é pelos R$ 10, como bem disse o Rafa Penido numa participação que eu fiz lá no Coluna do Flamengo, não é pelos R$ 10, né? É por tudo que envolve a história, né? O contexto de tudo que ocorreu. E aí, assim, quem pode desconstruir qualquer tipo de argumento para quem defenda essa ação do Flamengo de transmitir o jogo com imagens no aplicativo Maicujo, né, ao valor de R$ 10 para, para o público em geral, vai ser de graça para o sócio torcedor, e US$ 8 para quem mora no exterior. O próprio Flamengo, porque a MP, a medida provisória que foi publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, em que teve uma articulação do Flamengo, do presidente Rodolfo Landim, né, em que dá direito ao mandante, a Globo, né, dentro dos seus interesses comerciais, foi brigar por aquilo que ela achava que ela tinha direito, e ela tem todo o direito disso, assim como o Flamengo, que não tem contrato com a Globo, nem teve contrato com a Globo para a transmissão do Campeonato Carioca desse ano, foi buscar os seus direitos, né? E aí, como eu disse, o próprio Flamengo, né, vai desconstruir essa ação, porque essa ação, como eu disse, não é pelos R$ 10, mas vamos considerar, provavelmente esse aplicativo, né, você só deve conseguir pagar por cartão de crédito. E até para você ter uma liberação imediata, vai ser por cartão de crédito. Como é que você vai pagar um boleto? Geralmente leva de 3 a 5 dias úteis para ser compensado. Então, deve ser cartão de crédito. Então, nem todo mundo tem cartão de crédito, né? Ninguém, às vezes a pessoa por não ter oportunidade, por não ter crédito mesmo, por estar com o nome sujo, por uma série de situações não tem, né? O grosso da população. E aí a gente entra também do debate que a grande imprensa estava fazendo, mas não faz em outros momentos, né? Do acesso que as pessoas têm à banda larga, de uma internet estável para poder acompanhar um jogo em streaming, né? Uma live, o que seja. Também tem essa questão, mas todo mundo sabe da popularidade que o YouTube tem, tanto que o jogo Flamengo e Boa Vista foi o maior evento esportivo ao vivo com maior número de espectadores dentro da plataforma. Então, vamos dizer assim, é uma plataforma muito mais democrática do que o próprio Maicujo ou do que o próprio pay-per-view, do que a TV fechada, né? Então, só perde nesse sentido para a TV aberta, né? Porque ela é de graça, todas as pessoas que têm uma TV com um sinal, ela vai poder acompanhar essa partida. E aí o Flamengo, né, através lá do Rodrigo Torres, anunciou na live lá do Flamengo, que o Flamengo vai cobrar R$ 10. E aí, como eu disse, na peça em que o Flamengo fez para poder, né, a Globo entrou com um pedido e o juiz falou que só iria tomar uma decisão após ouvir o Flamengo. E aí a gente pega a justificativa do clube para poder defender o direito de transmitir aquela partida contra o Boa Vista e também os demais jogos, porque a Globo pedia em especial o jogo com o Boa Vista pela sua proximidade com a data da partida, mas reivindicava para si o direito, né, de todos os jogos do Campeonato Carioca com exclusividade para a Globo, tirando também esse direito do Flamengo de transmitir os seus demais jogos, né? E aí o Flamengo, usando inclusive, né, a fala do juiz, diz o seguinte, e vale aqui, ó, a palavra social dentro da peça do Flamengo, tá aqui, a defesa do Flamengo que ele fez. Inclusive a gente tem um vídeo aqui que a gente fala bastante dos argumentos que o Flamengo usou nessa peça para poder, né, contra-argumentar e desconstruir o que disse a narrativa da peça inicial da Globo,
tem 8 vezes a palavra social aqui. E o Flamengo começa aqui nas premissas da sua peça jurídica, falando o seguinte: na decisão que concedeu o prazo de 24 horas para que o Flamengo se manifestasse sobre o pedido de tutela de urgência, esse meritíssimo juiz não poderia ser mais preciso ao declarar que não se prescinde, né, abre aspas aí para o juiz, na hipótese vertente da oitiva da parte adversa, a fim de que, ponderadas as razões da conduta do réu, do Flamengo, se possa mais acuradamente se decidir sobre a medida pleiteada, esta que tem repercussão econômica considerável na esfera privada das partes, né, que a Globo alegava um prejuízo econômico, mas também consequências de ordem social, sobretudo em se considerando o presente momento que atravessamos com o impacto da pandemia da Covid, a expressão populacional dos amantes do esporte ligados ao réu, né, ou seja, ligados ao Flamengo, tanto os que torcem a favor como os que o fazem contra. Então o juiz fala aqui desse impacto que a pandemia da Covid-19 estava fazendo, né, faz nesse momento, né, e né, do número da multidão que envolve o Flamengo, tanto os que torcem contra como a favor. E aí o Flamengo mais abaixo, né, pegando essa questão da ordem social, ele grifa, né, bota em negrito aqui essa fala do juiz, em que ele começou falando ali em cima, e ele fala aqui, ó, essas, né, são as mais graves, pois nas brigas das partes, quem sai perdendo é o amante do futebol, seja ou não torcedor do Flamengo, em um momento social dramático, ficando privado de assistir o espetáculo em campo ou pela televisão ou internet. Portanto, os efeitos práticos da decisão a ser proferida neste processo devem levar em conta as exigências do bem comum, bem como sejam consideradas as consequências práticas da decisão, e não pode atender a esses vetores de aplicação da norma à postura egoísta e abusiva de alegada preservação de direito. Ou seja, ele está dizendo que a postura da Globo ela era egoísta e abusiva, né, contra o interesse legítimo de milhões de pessoas em favor de quem deve pender a balança das conveniências na cognição sumária, efetuando-se um juízo de quem estará a sofrer o mal maior com a tutela antecipada. Então, assim, como diz o Flamengo aqui, será que o Flamengo não está indo contra esse legítimo, né, interesse de milhões de pessoas agora com essa decisão, ou seja, sendo excludente? E aí continua aqui, vamos continuar aqui pesquisando na própria peça do Flamengo a palavra social, que é falada aqui, que é, né, mencionada aqui 8 vezes, né? E aí o Flamengo, né, até antes da decisão, ele fala que logo devidamente ponderadas, aí de novo usa a fala do juiz, as consequências de ordem social, sobretudo em se considerando o presente momento que atravessamos com o impacto da pandemia do Covid-19, a expressão populacional dos amantes do esporte ligados ao réu, tantos que torcem contra ou a favor ou que fazem contra, tal como ressaltado por esse meritíssimo juiz na decisão. O indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida, né, justa e impositiva, né? Ou seja, o Flamengo usa, né, toda essa questão do momento que a gente está vivendo. Então, assim, o momento a questão é analisar o momento, né? Ou seja, né, depois de todo esse argumento aqui, né, que o Flamengo se utilizou, era o momento dele pegar e cobrar. Aí vem aqui, ó, a disputa judicial entre as partes promete ser longa, mas seja como for, quem não pode ser prejudicado é o torcedor, ao qual, pelo abuso da Globo, ficará privado de assistir ao jogo do seu time, no caso de maior torcida do país. Né? Mais uma vez aí o torcedor, em que a diretoria muitas vezes né, utiliza, né? Aí fala aqui, ó, desta forma o torcedor, impedido de ir ao estádio, de ver seu time jogar, não pode ficar privado de vê-lo pela televisão ou por outras mídias em razão de uma interpretação abusiva da Globo que pretende impor seus direitos a não signatário do seu contrato com a FERJ. Na prática, a Globo impôs ao Flamengo um verdadeiro lockout televisivo no Campeonato Carioca apenas porque não cedeu às suas pressões. Será que o Flamengo não está fazendo o mesmo agora? Aí fala, ó, é inusitado, para dizer o mínimo, que a pandemia sirva à Globo na discussão de suas relações financeiras privadas, mas não constitua situação extraordinária e legítima para a edição da MP, cujo objetivo é mitigar os severos efeitos econômicos que recai sobre um segmento gigantesco da economia que emprega milhões de brasileiros como futebol e conferir acesso à população a eventos culturais e esportivos tão relevantes da cultura brasileira, marcadamente em um momento em que o isolamento
e outros males da pandemia impedem o torcedor de acompanhá-los. Ou seja, o Flamengo está aqui dizendo que a Globo está pensando somente nos seus interesses econômicos e comerciais, né, e está impedindo que os torcedores possam acompanhar o futebol de suas casas. E aí eu pergunto mais uma vez, o Flamengo não está fazendo o mesmo? O Flamengo não está fazendo o mesmo agora, querendo cobrar? Né? Como eu falei, não é pelos R$ 10, é analisar o momento. Né? Aí, mais uma vez, milita ainda em prol, né, Fumus, Boni e Iuris do Flamengo, a circunstância de a lei deve ser aplicada de acordo com os fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum. No caso concreto, tal aplicação, como bem registrado por esse meritíssimo juiz, né, na decisão, deve levar em conta o dramático contexto atual em que todos sofrem com a pandemia, sobretudo torcedores confinados em suas casas na iminência de se verem privados de um espetáculo desportivo em razão da postura abusiva da Globo, que litiga neste processo de forma mesquinha, sobrepondo seus interesses aos dos torcedores. E foi nesse contexto da pandemia que se deu a edição da MP 984, como se verifica na sua própria ementa. E aí eu falo aqui, né, será que o Flamengo não está sendo mesquinho, né, não está agindo aí de forma mesquinha, sobrepondo aos seus interesses aos dos torcedores? São questões que a gente deve analisar, né? E assim, quem quiser, tá? Quem quiser essa peça aqui, eu mando, só mandar um e-mail para contato@serflamengo.com.br. Como eu falei, eu acho que o momento não é para se analisar friamente uma comparação de quanto vale o pay-per-view, não é isso que a gente está falando aqui. Essa medida provisória foi como justificativa pelo momento, né, que a gente estava vivendo. O Flamengo se utiliza, né, da pandemia, da Covid-19, para argumentar de que ele precisa, né, levar esse entretenimento, o jogo, para milhões de pessoas, sendo torcedores ou não do clube. E ele diz que a Globo era mesquinha, egoísta, abusiva, e faz a mesma coisa agora ao cobrar R$ 10, ainda mais de um aplicativo que poucas pessoas conhecem, né, nem por uma grande plataforma, que de repente, se muitas pessoas já tivessem conta, já teriam o acesso direto. E o Flamengo está sendo excludente e mais, indo de encontro a tudo aquilo de tão bonito que foi feito na última semana, em que o clube conseguiu engajar a torcida, a população, a mídia independente, né, diversos canais que transmitem o jogo ali, mesmo sem imagem, não transmitiram, o Coluna do Flamengo, o próprio Rafa Melo e uma série de outros canais que fazem para poder fazer com que as pessoas fossem assistir essa partida, e joga tudo fora, né, na sexta-feira da mesma semana, para poder cobrar R$ 10. E outra coisa, né, o jogo, né, pelo Maicujo teve uma audiência pequena demais, né, foram um pouco mais de 10 mil pessoas que pagaram lá os US$ 8.000. Então eu acho que o Flamengo poderia, né, ter continuado a fazer a campanha para o sócio-torcedor. E vai lembrar que foi uma decisão tomada sem muito debate, sem muita discussão pelo clube. Na sexta-feira estava o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o vice-presidente jurídico do clube geral, Rodrigo Dunche, e o Rodrigo falando lá, já vou aqui dar um spoiler, eu assisto na Flá TV, dando a entender que a próxima partida seria transmitida também pela Flá TV com imagens, como foi na quarta-feira. Então são coisas que não justificam, que não tem defesa, e o próprio Flamengo, a própria defesa jurídica que o Flamengo fez na questão da Globo, contradiz essa ação de agora incorreta, impopular, tá? Triste, mesquinha, abusiva, elitista e excludente, acima de tudo. Não tem outras palavras. Depois de vários acertos nessa questão da discussão do direito do Flamengo de transmitir, dos argumentos que o Flamengo se utilizou, da questão social, do impacto social, do impacto, né, dramático, como o Flamengo usa, da pandemia nesse momento, e depois o clube faz toma essa triste decisão para poder colocar um mínimo de pessoas. Já foi um pouco triste, né, você colocar já o jogo de quarta para quem mora no exterior ter que pagar. Acho que deveria ter sido aberto, que o Flamengo ia ter um número maior de espectadores, e acho que o Flamengo poderia ainda continuar dessa forma para poder você ter mais números, você solidificar isso para o mercado depois. Olha, nós tivemos uma audiência nesse jogo aqui, depois
nesse outro jogo que foi decisivo e depois nesse outro. E para você apresentar ao mercado, para você vender isso depois, eu acho que não era o momento. E não é pelos R$ 10, tá? Não é pelo momento, tá? Assim como o Flamengo argumentou lá na sua defesa, eu também faço o mesmo argumento do interesse social, da questão social, do interesse dos torcedores pelo momento em que nós estamos vivendo. Nem todo mundo tem R$ 10, nem todo mundo tem acesso a esse aplicativo, tá bom? Então, assim, vocês viram, mostrei aqui o próprio Flamengo respondendo ao próprio Flamengo aí, depois dessa decisão triste, como eu falei. Se vocês gostaram desse vídeo, lembrando que tem um outro vídeo aqui em que eu explico, né, sobre essa peça do Flamengo, que a gente, né, de forma mais abrangente. Se você estiver assistindo esse vídeo por alguma outra plataforma, né, sendo lá aqui na nossa página no Facebook ou aqui na minha coluna, no Coluna do Fla, vai lá no canal Ser Flamengo, youtube.com/, se inscreva, ative a notificação, deixa o like, dislike e deixe seu comentário sobre o que você achou dessa decisão do Flamengo cobrar, né, dos seus torcedores R$ 10 para transmitir com imagens do seu jogo no aplicativo Maicujo. Beleza? Tamo junto, orações rubro-negras e até o próximo vídeo.